propor contra ela sanções econômicas, mas as tentativas contra a Itália não tiveram êxito, elas falharam e não tiveram efeito. Outros elementos de fora do poema. Discutia-se muito no Brasil se a poesia estava no fim, diante da profunda transformação dos meios estéticos e o caráter pragmático da vida moderna. Há também no poema uma queixa relativa à politicagem nacional. Essa politicagem era bastante visível porque o Brasil tinha saído de um período de exceção em 1934 e iria entrar no outro ainda mais duro em 1937. O gênero. É interessante não apenas que um poema moderno se chame rondó, mas que esteja, na verdade, mais próximo de um rondel. A rigorosa construção do rondó dos cavalinhos requer tratamento rigoroso, como tentaremos fazer, abordando os elementos mais fáceis de observar, que contêm sentidos, mas que se poderia pensar à primeira vista. São eles a pontuação, rima, ritmo, categoria gramatical e estrofação. Tanto o rondó como o rondel são formas fixas medievais de origem francesa. Para Antônio Cândido, o rondel é um gênero cortesão. Se a gente for consultar no dicionário o significado da palavra cortesão, vamos encontrar algo do tipo homem que compõe a corte. Então, levando isso para a menção que Antônio Cândido faz ao rondel, podemos associar essa menção ao fato de que o maior praticante de rondel foi o príncipe Charles de Orleans, pai do rei Luís XII. O rondel ele deve ter um número limitado de versos, com um retorno obrigatório de 2 desses versos e, em seguida, o retorno só de um. Esses retornos são necessários para que se configurem um refrão ou um estribilho, e também não pode conter mais de 2 rimas de um rondel. Da descrição, digamos, atomizada e minuciosa do poema Rondó dos Cavalinhos de Manuel Bandeira, a gente passa a relação entre esses elementos citados para então conseguirmos encontrar a fórmula segundo a qual o poema foi construído e assim chegarmos ao significado do poema. Em relação à pontuação, nós percebemos o seguinte: todos os versos são pontuados no fim. Vou voltar aqui no poema para dar para compreender melhor. Todos os versos são pontuados no fim. 8 desses versos terminam em reticências. E com relação ao total de versos, que é 23 ao todo, o poema contém 23 versos, em relação a 8 desses versos serem pontuados no fim com reticências, 8 de 23. Então, esse índice de versos terminados em reticências é bem elevado, porque ele representa mais de 1/3 do total de versos que terminam em reticências. E desses versos que terminam em reticências, 5 são o segundo do estribilho, que seria "E nós cavalões comemos". Neste segundo verso do estribilho, que é repetido 5 vezes, como acabei de falar, há vírgulas fortes que forçam pausas acentuadas, seja o verso "E nós cavalões comemos". Então, a partir do momento que a gente pronuncia esse verso, essas vírgulas que dão pausas acentuadas, elas nos remetem na mente a ideia de galope. "E nós cavalões comemos". No verso 8, "Em minha alma anoitecendo", que é o mesmo verso 23, que é o verso final, no verso, o verbo, no caso anoitecendo, está destacado por um travessão e seguido por um ponto de exclamação, justamente para enfatizar o que está se passando no íntimo do poeta, que em meio à borbulhaça e toda a animação, por dentro ele está, digamos, com outra vibe, menos animada, simbolizada pelo anoitecendo. Em relação às rimas, elas são muito parecidas, é quase uma só, praticamente, porque a substituição da rima endo pela rima ando muda muito pouco a sonoridade. E no estribilho ou refrão, a rima é emparelhada, porque o primeiro verso rima com o seguinte, e nas demais rimas, o último da primeira estrofe rima com o último da terceira estrofe. O último da terceira estrofe, rima com o último da quarta estrofe. E o terceiro verso de cada uma das 4 estrofes, que seria
Tua beleza esmeralda, verso 3. O sol tão claro lá fora, verso 7. Afonso Reis partindo, verso 11. A Itália falando grosso, verso 15. E o sol e nossa, a poesia morrendo, verso 20. Perdão, o Brasil politicando, verso 19. São versos soltos, que não rimam com nenhum outro verso. O poema é formado por 3 blocos, e esses blocos são divididos a partir dos elementos materiais que eu acabei de tratar com vocês, que é os versos, os materiais mais palpáveis, aqueles que a gente consegue perceber logo de cara em relação à estrutura. O primeiro bloco é composto pelas estrofes 1 e 2, primeira e segunda. O verso 2, o bloco 2 é composto pelas estrofes terceira e quarta, e o bloco 3 é composto pela estrofe 5. A partir de agora, os meus colegas irão apresentar um pouco mais sobre os elementos materiais e mais palpáveis do poema Rondô dos Cavalinhos de Manuel Bandeira, segundo a visão do crítico literário Antônio Cândido. Passo a palavra agora para os meus colegas. Eu me chamo Yara e agora eu vou falar de outro elemento material, o ritmo. Inicialmente, podemos verificar que o ritmo é um metro de 7 sílabas e vamos acompanhar aqui os versos, ou seja, o estribilho. Os cavalinhos correndo e nós cavalões comendo. Ou seja, numa primeira leitura, numa leitura meramente simbólica, nós não somos capazes de compreender o que esses versos estão querendo dizer. Mas a partir do momento que obedecemos a pontuação rigorosamente, as forças da pausa determinadas pelas vírgulas, podemos perceber que há uma combinação de um ritmo corridio com um ritmo picado, em que podemos observar aqui, os cavalões correndo e nós, cavalões, comendo. É fácil de verificar que nesse segundo verso percebemos uma sonoridade, um movimento de galope, certo? E com isso, passamos de uma atitude meramente descritiva para uma atitude conclusiva. O levantamento desses traços materiais permite começar a compreender o poema em um nível de exigência interpretativa, em um nível de exigência mais interpretativa, né? Se confrontarmos a variação de ritmo do dístico com o sentido expresso, notamos o seguinte: os cavalos de corrida estão correndo no prado, mas em ritmo deslizado. Visto de longe, parece cavalos de carrossel, enquanto que os homens são comparados a cavalões que estão comendo e participando de uma reunião social, mas grotescamente em ritmo de galope. Portanto, há uma contradição aí, levando a crer que haja um juízo de valor implícito, né, na diferença dos ritmos. Com efeito, é o ritmo que aprofunda e dá consistência estrutural à comparação do homem ao cavalo. Pois o ritmo ele incorpora visceralmente o homem a um atributo equino, ou seja, o galope. Além disso, ele mostra que o cavalo no primeiro verso ele é o sujeito, e já no segundo verso ele se configura como o oposto do sujeito, certo? Cavalo, então, ele recebe necessariamente um destaque, tanto o destaque sonoro como o destaque semântico. Além disso, as vírgulas delimitam palavras oxítonas, nós e cavalões, o que aumenta o efeito de corte e parada, né? Aportando um notório efeito de contraste no plano do ritmo. Imaginamos a seguinte proposição: o cavalo é um ser que galopa e o homem é um ser que não galopa.
simbolicamente representado C igual a G e H igual a NG. Porém, se compararmos essa proposição com este brilho, veremos o contrário, totalmente o contrário, pois ritmicamente o cavalo desliza enquanto o homem é quem galopa. Portanto, a partir dessa observação, podemos perceber que há um cruzamento de ações e atributos que no plano semântico suscitam uma contradição, cuja existência já estava inscrita pelo ritmo no plano estrutural. O estudo do nível estrutural, ele revela um significado que é mais profundo em relação ao sentido ostentivo. Essa categoria gramatical, ela vai ficar mais reforçada se atentarmos a outros traços, que é o grau do substantivo. Referindo a cavalo, no poema, ele se encontra como cavalinho, que é carinhoso e desanimalizador. Inclusive, pela assimilação que faz do virtual, né? Ele faz a assimilação dos cavalinhos com o brinquedo carrossel. Referindo, e ao homem, ele se refere como cavalão, que é depreciativo. A palavra aparece, portanto, deformada poeticamente, podemos perceber isso, né? Que a palavra, ela se encontra deformada poeticamente pelo grau. Ou seja, o diminutivo, ele retira dela o que há de animalizador, enquanto que o aumentativo, ele infunde animalidade ao homem. Vamos só recapitular. Começamos pelo exercício do ouvido, tentando captar o ritmo correto de leitura. Passamos à estrutura gramatical para ver que o ritmo corresponde às mudanças de função do substantivo, impondo uma pontuação obrigatória. Chegamos a concluir que o significado se manifesta como função dos elementos estruturais, desde que seja percebido numa perspectiva adequada. É o plano rítmico que revela o elemento diferencial. É decisivo. O fato dos cavalos estarem em ritmo, digamos, humano, e os homens em ritmo de cavalgar. Destaca a ideia de contradição, ou seja, de um contraste, de uma oposição, que é o elemento mais importante entre os que revistamos. Meu nome é Vitória e vamos falar mais um pouquinho sobre o poema. Até agora nós estamos estudando praticamente o dístico estribilho, que é a repetição de um verso ou de mais, que a gente encontra sempre na primeira e na segunda estrofe, quinta e sexta estrofe aqui nesse poema, e assim diante. Aí aqui é tempo de perguntar qual é a sua ligação com outros dísticos, separados dele por reticência, e formar a segunda parte de cada quadro. Para averiguar se há entre eles algum traço unificador, podemos usar o elemento mais geral que percebemos até agora, a contradição. Aí no poema nós vamos ver a seguinte contradição: beleza e loucura, sol claro e alma escura, um bom que vai, maus que ficam, país prepotente, países submissos, politiqueiro ativos, poesia perecendo. Essas são as contradições que existem no poema, né? As correspondências entre o esquema rítmico e a divisão do poema se divide em 3 blocos. O primeiro bloco é formado pelas 2 estrofes com rimas endo, endo e endo, que é os cavalinhos correndo e nós cavalinhos comendo. E no quarto verso, acabou me enlouquecendo. É notado o choque entre o cavalo tratado afetuosamente e o homem tratado como um bruto. Também notório é o choque rítmico entre o deslizamento do primeiro e o galope do segundo. Estamos em plena contradição irônica. Aliás, a ironia é uma figura baseada exatamente nas contradições dos termos. No poema ele trata bem que a ironia, né, que os cavalinhos
deslizando, tratado como afetuoso. E os cavalões, que é os homens, comendo, que ele está na estrutura de galope. Na terceira e na quarta estrofe, o dístico que segue ao estribilho, que é no verso 11, 12, 15 e 16, são igualmente baseados numa contradição também, que justamente irônica, que é aqui no 11 e no 12. Alfonso Riez partindo e tanta gente ficando. Partindo e ficando é uma contradição. E no 15 e 16, a Itália falando grosso e a Europa se avacalhando. Também outra contradição. O terceiro bloco é misto, como as rimas que nele ocorrem. Essa história é sincrética, não apenas pela solda de uma quadra e mais 3 versos, mas pela mistura bastante íntima da ironia e patética. A ironia como algo irônico, né? E patético, uma comoção emocional. O poema tem esses dois bem claros. Conclui-se que as estrofes se ordenam segundo uma dialética da ironia e do patético, com a unidade formada pelas oposições de tonalidade. A nossa conclusão seguiu o rumo dos levantamentos dos elementos materiais, para extrair deles o significado passando pela percepção da estrutura. Ou seja, as reticências que tem nesse poema é causada pela ironia. Olá, gente. Meu nome é Clara Alicia Silva Paiva. Vou dar continuidade à apresentação da disciplina de literatura. Vou falar um pouco agora sobre as outras figuras. Neste poema, as metáforas são do tipo usual, isto é, desgastada pela incorporação da fala corrente. A ironia aqui é ampla e misturada, abrangendo uma nota do patético e de melancolia. Uma última observação de reforço é a respeito da correlação entre o vocabulário e o gênero. Traços destes dois aspectos contradizem a própria essência do gênero, cortesão e elegante, que em princípio exige linguagem requintada. Isto é como se o poeta degradasse de uma forma literária antiga, associada a uma ideia de elegância e de finura. Para finalizar, vou falar sobre as observações finais. Em resumo, o poema descreve a oposição entre uma cena vivida e uma reflexão ou sentimentos que vão se desenrolando simultaneamente no íntimo do poeta. Uma ironia melancólica que atenua o patético, como também embota a amargura e o sarcasmo. Dito assim, tudo fica meio pedestre, como são as paráfrases. Mas dito pelo poeta, é admirável porque a poesia não depende só do tema, e sim da capacidade de construir estruturas significativas que dão vida própria ao que, de outro modo, só se exprimiria de modo banal. Aqui, o essencial está no fato da mensagem ser organizada por meio de um determinado sistema de oposições. Depois de análise feita aqui, talvez se possa dizer que o significado dominante decorre do sistema de oposições e contradições. Ocorre aqui, então, o coroamento de um poema dominado pela grande ironia.